Programa Clau Spa, um oferecimento Clau Spa, spa urbano, refúgio para o descanso conciliado ao bem-estar da mente e do corpo. Saúde, estética, beleza, qualidade de vida, bem-estar e estar bem. Tratamentos interdisciplinares e multirrelacionados. Estética facial e corporal integral. Espaço cromoterápico, estrutura completa com sauna, piscina, hidroginástica, fitness, danças. Maiores informações pelo www.clauspa.com.br. Clau Spa, um verdadeiro shopping da beleza. Localizado na praia mais sofisticada de Santa Catarina, o Vila Jurerê Hotel Boutique, o Vilas Café, inovam o conceito de hotelaria e gastronomia com detalhes de requinte internacional. Venha conhecer Vila Jurerê, um destino, 3 opções. Design para quem quer elegância. Conforto para quem busca bem-estar. Motor para quem quer carro. Na Audi Center você encontra o carro que é a sua cara, do jeito que você precisa. Os modelos mais desejados do mercado estão aqui. Audi Center, em Florianópolis. Olá, sou Cláudia Felipe e este é o programa Clau Spa, sempre trazendo temas relacionados ao bem-estar, estar bem, saúde, bem viver em prol de sua qualidade de vida. No programa de hoje, higiene bucal com a doutora Cláudia Tomasi Riffel. Com que frequência você deve substituir sua escova de dentes? O fumo aumenta o risco de doenças periodontais? Saiba disso e muito mais. Ainda no Fica a Dica, Peeling de Ouro com a doutora Juliana Rigotti. E no momento gastronômico, brusqueta, uma excelente pedida para reunir os amigos em época de Copa. Para os cultos de plantão, participe e concorra da promocional do nosso Momento Literário. No Fica a Dica de hoje, estamos aqui para um bate-papo com a doutora Cláudia Tomasi Riffel para nos elucidar a respeito de higiene bucal e para todas as idades, desde os bebês. É isso, doutora? Vamos dar hoje algumas dicas. As pessoas perguntam muito quando devem começar a se preocupar com a higiene bucal de um bebê. Poucos dias depois que a criança nasceu, apesar de não ter dentes, deve ter uma gaze ou um algodão e limpar sempre a boca da criança depois da amamentação. Ela também já vai se acostumando com o fato da higiene. Depois, quando aparecem os dentes, já a escovação e todas as coisas que hoje tem um arsenal de coisas no comércio, aí pelas empresas que desenvolvem, para que a criança possa ter um bom atendimento, um bom desenvolvimento. E como deve ser? Como se deve proceder com a higiene bucal diária, doutora? As pessoas devem fazer a higiene bucal sempre que se alimentam. Mas eu sei que pela correria do dia a dia, às vezes não é possível. Então, pelo menos antes e depois do café da manhã, depois do almoço, depois do jantar, antes de dormir. Porque sempre que a bactéria, que todo mundo tem a boca com bastante bactérias, todos sabem, cada vez que ela encontrar com açúcar ou com carboidrato, ela vai ficar 24 horas produzindo ácidos. E esses ácidos é que provocam doença periodontal, desmineralização de esmalte dentário. Então, o segredo de uma boa dentição, de dentes saudáveis, é a higiene. Isso inclui o uso de fio dental também? Fio dental, as escovas devem ser trocadas a cada 2 ou 3 meses. Eu digo aos meus pacientes que troquem a cada 2 meses, que venham ao dentista a cada 6 meses, para pacientes que não são de risco. Pacientes de risco a cada 2, 3 meses devem estar no dentista, porque o dentista tem técnicas e um arsenal de coisas para evitar que se instale uma doença periodontal e que a pessoa venha a ter problemas dentários futuros.
Sempre lembrando que nem todo mundo perde os dentes por cáries. Muitas pessoas por perda de suporte ósseo, pela chamada doença periodontal. Por falta de higiene aí, doutora? Não devemos esquecer que existe um risco maior de pacientes com problema periodontal em pacientes que têm problema hereditário, que a família tem histórico dos pais terem perdido o dente cedo, de usarem dentadura, serem portadores de dentadura desde muito cedo. De pessoas que contam a história de que nunca tive cárie, o meu dente era lindo, de repente ele amoleceu e caiu. Isso significa que houve uma perda de suporte ósseo. E essa perda acontece pela instalação de bactérias, de placa, de tártaro, que não é tratado, o que prejudica a superfície de inserção do dente, causando uma periodontite, que fatalmente acaba com a perda do dente. Então temos que cuidar da higiene, não só o paciente que tem risco de cárie, o paciente que tem problema periodontal. A dica sempre higiene é a melhor coisa. Sim, doutora, e não dá para se falar em higiene bucal sem se lembrar dos fumantes, né? No caso de quem fuma, há um controle ainda maior de higiene, como proceder, e se é verdade que o fumo aumenta o risco de doenças periodontais? É verdade. O fumo diminui a circulação sanguínea, a irrigação sanguínea que acontece naquela região. Então, acontece um processo inflamatório e pela diminuição da vascularização daquela região em função do uso do fumo, o organismo tem maior dificuldade de se defender, de fazer com que aquela infecção, aquela inflamação ceda. Então, o fumante deve ter cuidado redobrado, com certeza. Ele tem uma facilidade muito maior a fazer tártaro. Aquelas manchas que ficam na superfície do dente são placas grudadas, pigmentadas. É muito mais difícil porque ele vai fazer a higiene, ele não vai conseguir tirar. O fumante tem que ter sim um cuidado, não é mito, tem que ser redobrado e perde muitos dentes, como a gente mesmo vê. Infelizmente tem que se falar que tu olha o fumante, o dente está amarelo, o colo do dente está marrom, tem um aspecto muito desagradável. O fumante deve cuidar sim, muito mais do que a pessoa que não fuma. E independente de ser fumante ou não, aquela limpeza periódica que é feita no consultório odontológico, normalmente de quanto em quanto tempo? Tem diferença para quem é fumante, para quem não é fumante, a periodicidade? Tem diferença para quem é fumante, tem diferença para quem tem problema periodontal instalado, doença periodontal. As profilaxias feitas nos pacientes devem ser de acordo com a necessidade de cada um. Cada pessoa vive uma situação bucal. Então, se o paciente tem muitas placas, tem muito tártaro, deve vir a cada 2 meses. Se o paciente é um paciente tranquilo, com uma vida normal, a cada 6 meses. Nunca esquecendo de usar fio dental, fitas dentais, escovas sempre novas, escovas sempre macias. Não se usa escova dura, não é bom para o esmalte, machuca o tecido mole que tem em volta do dente. Então, sempre lembrando que tem que usar a escova dental nova, macia, a cada 2, no máximo 3 meses. Aquelas cerdas, quando entram em contato com as placas, ficam cheias de bactérias. Então, por mais que tu lave ou use um produto, um enxaguatório para lavar a escova, que seja bactericida, é um meio de cultura. E isso pode se atribuir várias situações, como crianças que vêm ao consultório, que a mãe fala que meu filho vive com inflamações na garganta, inflamações na boca, porque tu olha a escova da criança, é um meio de cultura terrível. Então deve ser trocado sim. Paciente adulto, crianças, todos, maior cuidado com a higiene bucal. Lembrando que as bactérias proliferam, né, doutora? E que a saúde começa pela boca, né? A saúde começa pela boca, como se fala, né? E quais são as dúvidas mais frequentes em questão de higienização? Por exemplo, deve acontecer muitas pessoas perguntarem, fio dental, mas o uso é antes ou depois da escovação? Não tem isso? Quais são as dúvidas mais frequentes que você vê no consultório? O fio dental é um instrumento muito bom para eliminar as placas que existem entre os dentes. A gente chama na mesial dos dentes, né? Um dente encosta no outro e naquele lugar ali ficam restos de alimentos, ficam placas, principalmente quando come que tem problema de ponto de contato ou alguma cárie, fica alimento ali. Ou dentes com restaurações não adaptadas, que não tem o ponto de contato como deveria ser, restam alimentos ali. Esses alimentos ali, eles aumentam o risco de cárie, eles aumentam o risco de doença periodontal, porque eles estragam ali dentro, né?
provoca formação de gases, mau hálito, inflamações, infecções. O fio dental deve ser usado sempre, com um cuidado, que eu acho que isso as pessoas não prestam muita atenção. Não se coloca o fio dental e leva contra o tecido mole para retirar o alimento. O fio dental entra entre os dentes, desliza na superfície do dente e vai para frente e para trás, nunca contra a papila. Pessoas que colocam o fio dental contra a papila sangra, dá até a impressão de ter um corte no meio, eles provocam uma inflamação ali, uma lesão. Então, lesão, tecido inflamatório, toda essa confusão que acontece. Deve ser usado sim, com muito cuidado. As pessoas não têm o hábito de ler as instruções de uso do produto. Todos os produtos têm instrução de uso e deve-se prestar atenção na forma como usar o fio dental. Se não quiser ler ali, pergunta para o seu dentista, ele vai explicar. O fio dental é muito utilizado, mas também deve ter muito cuidado para não machucar os dentes. Os dentes não, o tecido gengival. Obrigada, doutora. Então fica a dica da doutora Cláudia Tomasi Riffel, e quem quiser saber um pouco mais e os recursos que a odontologia tem hoje para a sua higiene bucal e seu cuidado, porque o sorriso é tudo, né, doutora? Eu falo que é nosso cartão de visita, né? Então, e como a gente mesmo já falou hoje, a saúde começa pela boca, gente. Então, quem quiser pode recorrer ao que a odontologia tem de melhor hoje, inclusive com a doutora Cláudia ou com o seu dentista, com a doutora Cláudia em específico, aqui no Clau Spa, que para quem não sabe, é um centro empresarial que reúne empresas voltadas ao bem-estar, ao estar bem, à saúde e ao bem viver. Programa Clau Spa, um oferecimento. Venha contemplar as cores e sabores da gastronomia oriental, em um ambiente harmonizado e de frente para o mar. Sushi Boat, na Praia dos Ingleses. Doce Magia Restaurante, o mais tradicional de Jurerê, com quase 2 décadas de existência. Anita Bistrô, em Santo Antônio de Lisboa. Venha conferir. Você está assistindo ao programa Clau Spa, seu futuro cliente também. Anuncie conosco e ganhe vitrine de vendas no Clau Spa Urbano para extensão de sua loja. Manter uma vida saudável requer uma alimentação equilibrada. No Empório Biomolecular você encontra produtos com qualidade diferenciada. Empório Biomolecular, na Praça Hercílio Luz, número 1425, loja 03. Bendito Fruto, moda íntima, sofisticação e sensualidade sob medida. Lingerie escocesa e moda praia, também em tamanhos plus size. La Belle Scarpa, sapatos, bolsas e afins. Canal, Capodarte, Les a Les, Vicenza, Vício e outras. Concorra ao livro Você Pode Curar Sua Vida curtindo a fanpage do programa Clau Spa e a esta imagem. Para quem quer surpreender ao parceiro e se surpreender com sua própria feminilidade e performance, não pode perder ao curso workshop no Clau Spa este fim de semana. Os participantes ganharão um CD com músicas especiais. Quem perder ao primeiro módulo pode entrar em contato com o Clau Spa para se informar sobre outras datas. E para concorrer a uma participação, basta compartilhar esta imagem nas páginas do Clau Spa ou do programa Clau Spa no Facebook. Surpreenda-se com a feminilidade que existe em você. No Fica a Dica de hoje, Pilem de Ouro. Para tratar o assunto, estamos aqui com a doutora Juliana Rigotti, diretora do Centro Clínico Biomédico em funcionamento no Clau Spa. Doutora, qual sua formação? Sou biomédica, tenho um doutorado em Medicina Legal pela Universidade de Valladolid, na Espanha, e estou terminando um curso de especialização em Biomedicina Estética pelo Nepuga, em São Paulo. Eu possuo diversos cursos na área da Biomedicina Estética, internacionais e nacionais. Também sou professora universitária de cursos de graduação e pós-graduação, e agora eu sou a diretora do Centro Clínico Biomédico, que está localizado aqui no Clau Spa. Nepuga, que inclusive vai estender agora essa pós-graduação, né, doutora, quem interessar,
ao ClauSPA, que nós teremos essa extensão. O curso de pós-graduação vai funcionar agora a partir de agosto, a partir do segundo semestre. E a gente vai falar disso depois com a doutora Ana, que é a responsável, inclusive, Exatamente. né? E você é uma das professoras. Exatamente. Né? Desse curso de pós-graduação. Aqui vai funcionar também uma escola modelo, né? Uma clínica escola. No Centro Clínico Biomédico, né? Doutora, em se tratando do que vai ser disponibilizado no Centro Clínico de Biomedicina, nós vamos falar hoje então do peeling de ouro. Então, o que vem a ser exatamente o peeling de ouro? O peeling de ouro, ele é um peeling enzimático que, através das enzimas proteolíticas, ele promove uma esfoliação das células do extrato córneo. Ele é um peeling muito superficial e muito nutritivo, que possui uma alta compatibilidade dérmica. Tá, ele tem algumas restrições nele, assim, as pessoas têm que ficar algum tempo sem ir ao trabalho. Não, por ser um peeling superficial, ele não tem nenhuma contraindicação. Tá, e em questão às propriedades dele, aos efeitos, a quem ele é destinado? É a pessoas, qualquer tipo de pele. Ele é um peeling, como eu já falei, superficial. Ele vai revitalizar a derme. Ele vai promover, na verdade, uma renovação das células, oferecendo, então, o clareamento da pele. Ele vai combater os radicais livres. Também tem um efeito antioxidante. Além disso, ele vai atuar como um catalisador da síntese do colágeno, diminuindo, assim, as rugas finas. Quanto ao protocolo em específico, claro que ele deve ser individualizado, né? Cada pele é uma pele, cada caso é um caso. Mas normalmente as sessões dentro do protocolo, ele é aplicado geralmente de quanto em quanto tempo, em média? Geralmente nós realizamos 6 sessões, com intervalos de a cada 3 dias. E já na primeira sessão nós observamos a revitalização da derme, o clareamento da pele e um toque aveludado nesse paciente. O protocolo é individualizado. A gente primeiramente faz uma avaliação biomédica naquele paciente e logo após, então, a gente monta um protocolo específico para o tipo de pele dele. Primeiramente higienizamos a pele desse paciente com uma espuma específica para o seu tipo de pele. Logo em seguida aplicamos o peeling de ouro e o mantemos na pele do paciente de 20 a 30 minutos. Logo após esse tempo, o peeling é retirado com água em abundância. E em seguida, tratamos a pele do paciente e utilizamos o filtro solar se for necessário. Doutora, e quais os cuidados, os critérios e necessidades antes do procedimento? O paciente, como é um peeling muito superficial, o paciente vai ser acompanhado aqui no centro clínico mesmo. Nós aqui fazemos o pré-peeling, que é uma pequena esfoliação, e o pós-peeling também, que seria a hidratação. É feita uma avaliação prévia antes? Como é feito? Exatamente, nós fazemos a avaliação biomédica, que é uma avaliação onde vamos classificar o tipo de pele do paciente, o grau de envelhecimento, o grau de flacidez da pele daquele paciente. E para isso a gente utiliza diversos equipamentos, como a lâmpada de Wood, que nela a gente consegue observar diversas disfunções estéticas naquele paciente. Então fica a dica da doutora Juliana Rigotti e fica também o convite para quem quiser vir conhecer o Centro Biomédico, que a doutora é diretora aqui no ClauSPA, e quem tiver alguma dúvida a respeito deste tema tratado, em específico peeling de ouro ou demais, entre em contato conosco pelo programa @clauspa.com.br que nós sanamos a sua dúvida. E pode também agendar um horário com ela no 3369-8212, que estamos aqui para atender. Em nosso momento gastronômico Vilas Café hoje, estamos aqui hoje com o chefe Fábio Klazen, que vai fazer um prato tipicamente italiano, que é a bruschetta. Uma boa pedida agora nesta época de Copa para reunir os amigos, né, Fábio? É simples de fazer, é uma boa pedida. E quem quiser também vir assistir aos jogos aqui no Vilas Café, o Vilas já está pronto, inclusive lindíssimo, esperando, aguardando todo decorado na temática do Brasil, na temática de Copa. Quem quiser vir assistir, inclusive para comer essa bruschetta que ele vai ensinar agora a gente a fazer. Então tá, vamos aos ingredientes do prato, Fábio. Bom, o que vai nos ingredientes? Bom, uma breve introdução, né? Bruschetta italiana, provavelmente todos sabem.
essa brusqueta ela é montada a frio. Então o pão italiano nós torramos ele. Você pode montar quente também. Quando montar quente, não monta com manjericão, deixa o manjericão para pós-forno. Demais a montagem é a mesma, né? Temos um tomate sem pele e sem semente, com manjericão e aceto balsâmico, tomate concassê, né? Um azeite de oliva, mussarela de búfala, uma pasta de azeitona com azeite também. É só triturar a pasta, tá Qual pronto. azeitona que é utilizada? Azeitona preta, no caso. Tá. Perfeito, então vamos Podemos montar? Vamos à montagem do prato. Então tá, muito simples. É brusqueta frio, pão torrado. E brusqueta quente, corta o pão direto. Aqui ele tá torrado, vamos montar lá frio, né? Um pouquinho de tomate concassê. O que vem a ser cassê, para quem não sabe? Tomate concassê é a técnica de tirar a pele e o miolo do tomate. Esse tomate é só a parte mais porosa dele, né? Não tem pele, não tem semente. Sim. Tomate concassê, mussarela de búfala. Já tá fatiadinho. Tá, uma pétala de manjericão para decorar. E saboriza também, né? Fica maravilhoso. Sim. Aí usamos aqui a pasta de azeitona. Não colocar demais, né? Dá um toque muito legal, olha que bonito fica. E uma gotinha, um fio de óleo, como preferirem, para dar um brilho no prato, né? A questão visual, né? Que aí você atinge... A gente come com os olhos, eu sempre digo Come isso. com os olhos, o cheiro, né? Até a audição. Quando você quebra uma torrada, você ouve. Então, quanto mais sentido se atinge no prato, mais perfeito ele é. Já começa aguçando os sentidos, a hora que chega no paladar já tá Com tudo certeza, muito bom, né? Porque já aguçou a gastronomia a atinge visão, a audição também. É bom você mixar, por exemplo, um recheio assim um pouco mais mole com algo crocante. Fica bacana você conseguir jogar assim. Então, de novo, ó, primeiro tomate. Mussarela de búfala, seja generoso. Isso aqui é muito bom, não é tão calórica. A pétala de manjericão. Que neste caso é colocado já. Sim. Se for o quente, fica pro final. Se ela fosse ao forno, a torradinha, o pão não seria torrado, o pão italiano, você corta direto. Procedimento para ir ao forno? É a mesma coisa, é só você não torrar o pão. Tá, perfeito. Corta ele como Prepara vem ele da todo padaria, e leva ao forno. aí leva ao forno, Quando justamente. sai do forno, aí que coloca o Quando sai do manjericão, forno, coloca pra o não murchar manjericão. também, né? Para não murchar, né, justamente. Aí a azeitona já pode ir ao forno também, quando for o caso, né. Vai tudo menos o manjericão. Manjericão é pós-forno. Oliva é opcional, dá para colocar antes ou depois também. Mas o manjericão não tem como, né, tem que ser depois. Perfeito, e aí é só indo na sequência. É só indo na sequência, fica bonito demais. Também, aqui é uma sugestão, né? Na sua casa, às vezes você abre a sua geladeira, você tem outras coisas. Sua azeitona é verde, né? Ou você não tem búfala, você tem o gruyère, você tem o gorgonzola, perfeito, pode ser também. Não tem obrigação. De acordo com o gosto também, né? Até uma mussarela dá, não pode tem problema. Um a outro. Sim, um queijo brie, por aí vai. Fica a critério de quem está fazendo. Aqui é a brusqueta do Vilas, né? A do Vilas é com a mussarela de É essa. Perfeito. Mas é isso, então. Então, fica aí a dica do nosso momento gastronômico. A gente já vai agora, então, experimentar para ver será que ficou bom, porque aromatizado está demais, gente. Além de lindo aos olhos, tem essa crocância que já... Bom, já estou com todos os sentidos aguçados aqui. Vou experimentar para vocês. Tá, então vamos agora à experimentação, né, gente? E aquela crocância que você falou. Aquela crocância, né, teve. Muito bom. Perfeito. Assim... O paladar da brusqueta é incrível, assim, é um prato leve. É um prato leve. Né, que dá de entrada, dá também de aperitivo. Aliás, como aperitivo, você indica como chefe qual acompanhamento? Bom, ela é uma entrada para uma pizza, para uma massa ou para um risoto, né? E aí o vinho, depende o prato, qual vai ser seu prato principal, né? Se vai ser tinto, se vai ser um branco, depende o que vai na sua massa.
mas geralmente o sommelier da casa te indica o vinho correto. Perfeito. Então vai depender do prato principal depois para ver o acompanhamento que vai ser feito com a brusqueta. Basicamente, né, é um pouco controverso hoje, né, mas tem o dicionário do Baco agora que fala tudo de vinho, e uma coisa que eles citam é que não tem mais muito essa de tinto, é carne, branco, é peixe. Vai do paladar da pessoa, né? Tem muito detalhe, tem muita coisa envolvida também, né? Tem casas que tem uma carta de vinho excelente, porém o cliente prefere levar seu próprio vinho, né? Uhum. E vai da identificação também com cada carta, né? Assim, cada um se identifica com vinho mas específico. Um sommelier bem atualizado pode ajudar muito nessa hora, né? E a companhia também, que é o principal numa refeição, que ela agrega isso, né? A amizade das pessoas, a união e esses bons momentos que se tornam inesquecíveis. E como a gente já falou, para a Copa agora é uma excelente pedida, uma brusqueta. Programa Clau Spa, um oferecimento Clau Spa, spa urbano, refúgio para o descanso conciliado ao bem-estar da mente e do corpo. Saúde, estética, beleza, qualidade de vida, bem-estar e estar bem. Tratamentos interdisciplinares e multirrelacionados. Estética facial e corporal integral. Espaço cromoterápico, estrutura completa com sauna, piscina, hidroginástica, fitness, danças. Maiores informações pelo www.clauspa.com.br. Clau Spa, um verdadeiro shopping da beleza. Paraíso e Paula Contabilidade, empresas e condomínios. www.paraisoepaulacontabilidade.com.br. Este foi o programa de hoje. Obrigada por sua companhia. Espero que você tenha gostado. E para assistir a este e a demais programas, é só acessar o nosso site no www.clauspa.com.br. Te aguardo no próximo programa. Obrigada!